Bom dia, bom dia, bom dia! Terça-feira e eu sumi. Tem uns dias que eu não apareço por aqui. Olá, olá, quem tá chegando? Jordana, Carol. Olá, queridas. Que prazer ter vocês aqui. Bom dia, Lília. Gente, tinha muita gente me perguntando, Elisama, cadê suas lives? Eu sentindo falta das suas lives, dos seus stories. Eu quero começar essa live falando porque que eu sumi, né? O corpo pediu um descanso, sabe? Eu tenho, depois dos... Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que ano passado eu tive uns sintomas de estresse bem chatinhos, que eu fiquei com o rosto entortando, que foi um ano difícil pra mim, né? Que foi um ano complicado e que eu adoeci. Então esse ano eu decidi ficar muito atenta aos sinais do meu corpo e sempre que eu sinto que ele tá começando a vir no estágio de cansaço maior, eu tô dando uma segurada e tentando reduzir as minhas obrigações. Então, quando eu senti há 2 semanas que eu tava ficando muito estressada, e eu tenho que fazer a live, e eu comecei a perceber que eu precisava dar uma freada. Então, foi por isso que eu sumi as 2 últimas semanas. Não que essa live pra mim seja difícil de fazer, eu amo vir aqui conversar. Mas o corpo pediu pra eu dar uma paradinha e eu parei, tá? Enfim, hoje eu quero falar com vocês sobre o clima da casa e sobre o quanto isso interfere no comportamento dos nossos filhos. Como eu falei, há 2 semanas eu percebi que eu tinha que dar uma paradinha, que eu estava muito acelerada, muita coisa para fazer. E as crianças estavam também muito aceleradas. Principalmente Miguel, que desde que ele começou, assim, desde que ele nasceu, eu percebo que ele tem uma sensibilidade maior ao ambiente do que a Helena, por exemplo, né? Ele é bem sensível ao ambiente. Então ele sempre sentiu muito se a gente tá nervoso, se a gente tá estressado, se a gente tá cansado. Mesmo que eu não brigue com ele, que eu não grite com ele, que eu não exponha para ele a coisa, ele sempre se abalou com o meu clima interno, sabe? Com a minha forma de estar me sentindo. E nas últimas semanas ele vinha com agitação, brigando, nervoso. Eu tenho ido a São Paulo toda semana. E aí, nessa correria de estar sempre em São Paulo, de estar lá e estar aqui, estar lá e estar aqui, eu fiquei muito agitada. E eu achei que o comportamento dele, o estresse, o nervosismo, a agonia que ele estava... Gente, mais uma vez eu esqueci de botar o não interrompa aqui, deixa eu só pôr aqui. Que o comportamento dele vinha, na realidade, de, de saudade de mim. Até que eu percebi que não era saudade de mim. É que eu tava tão agitada, tão estressada, tão acelerada, que eu trazia isso pra casa, sabe? Ai, tem muita coisa pra fazer, eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho muita coisa pra fazer. E aí eu não conseguia estar presente com eles. E ele sentia a minha ansiedade. Eu já falei aqui sobre neurônio espelho. Eu sei que tem algumas pessoas, como eu falei, que tem mais sensibilidade, algumas crianças que têm mais sensibilidade ao ambiente que outras. E aí a coisa virou uma bola de neve aqui em casa. Ele ficava estressado, e aí eu ficava estressada com ele. E eu já cheguei a escrever sobre isso. Tive comportamentos que eu acredito que não são corretos. Não bati nele, mas assim, putz, senti vontade de bater, como há muito tempo eu não sentia vontade de bater. Eu senti vontade de bater, eu fiquei nervosa. Eu gritei, coisas que eu não fazia há muito tempo. E aí, essa coisa de você perceber o sinal que, opa, eu preciso cuidar desse ambiente aqui, para poder melhorar esse ambiente aqui que as crianças vivem. Então eu quero que você pare para pensar, porque por vezes a gente fala, meu filho tá desafiador, tá gritando, tá brigando, tá difícil, não dorme. E eu quero perguntar, e aí, você tem dormido? Você tem conseguido se centrar? Você tá ansiosa? Você tá nervoso? Você tá nervosa? Né? O que tá acontecendo na tua vida profissional? O que tá acontecendo na tua vida pessoal? Como que isso tá refletindo no ambiente familiar? Porque o comportamento da criança, ele não tá isolado, gente. Ele tá inserido no contexto. Como tá esse contexto? Como que eu tenho falado? Como que eu tenho agido? Como que eu tenho olhado para o meu filho? Como que eu tenho olhado para mim? Como que eu tenho olhado para minha rotina? Porque essa ansiedade que por vezes a gente fica, sabe? Essa aceleração, essa coisa de ter que fazer tudo agora, para ontem. Essa coisa que a gente fica passa para os nossos filhos.
E eles não sabem muito bem separar que aquela ansiedade é da mamãe, não é deles. Eles pegam, oi, Rai, bom dia, querida. Eles pegam essa ansiedade, oi, Gabi. Eles pegam essa ansiedade pra eles. Eles sentem que essa ansiedade é algo deles, não somente, não da mamãe, entende? Você percebe, se eu chegar aqui e falar acelerado, e falar assim, 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 você já vai ficando, sabe, já dá um negócio assim, só de você ver alguém falando agoniado. Então imagina dentro da tua casa, a tua mãe, ou então o teu marido, as pessoas são mais próximas de você nessa agitação, assim, a gente fica. Só que nós, adultos, conseguimos entender que essa agitação é dela, não é minha. Então eu posso me afastar, eu posso me acalmar, eu posso lidar com isso. A criança, ela não tem essa percepção que essa agitação é da mamãe, não é dela. Que esse nervosismo é da mamãe, não é dela, entende? Então ela leva pra ela aquilo dali. E aí, isso interfere diretamente no comportamento da criança. E aí vira aquela bola de neve, como eu falei no começo. Você fica nervoso ou nervosa porque a criança tá estressada e tá brigando e tá reclamando. E aí a criança fica mais nervosa ainda e você fica mais nervosa ainda. E a coisa toda vira uma loucura, um turbilhão, de tsunami dentro de casa. Aí a Erika tá falando, minha filha tinha terror noturno quando eu estava em crise de ansiedade. É isso, gente. Eles percebem, eles absorvem aquela energia da gente, aquela tensão da gente o dia inteiro e às vezes eles não dormem bem. Então, assim, e aí, Elisama, o que é que eu faço? Eu tô me percebendo assim, cara, autocuidado é a chave de tudo. O que é que eu posso fazer pra eu me sentir um pouco melhor? A Kátia tá perguntando até os 7 anos. Kátia, existem estudiosos que falam que é até os 12. Existem estudiosos que falam que é até os 7. Eu não me pego muito nessa coisa da idade, não, tá? Eu acho que eu vou sentindo cada criança de um jeito. Por exemplo, Helena quase não sente. Helena continua, mesmo nervosa, Helena continua dormindo bem. Helena fica normal, assim, ela não me dá muitos sinais, sabe? Então, assim, o que é que eu faço pra me normalizar? Não sei se Exufer falou, medita. Eu tenho meditado. Eu comecei a ver minha ansiedade, eu comecei a meditar, comecei a cortar algumas coisas, pus alguns limites dentro das minhas relações de trabalho, comecei a ouvir mais música, a dançar mais, a colocar mantras que eu gosto de ouvir. Minha esposa acha que eu tô culpando ela quando eu digo isso, que ela precisa se acalmar pra acalmar a filha. Pois é, cara. É o papai da Liv que tá falando. É porque, às vezes, a gente, quando você tá nervoso e alguém fala, se acalma, você fica mais nervoso ainda, né? Espera o momento que ela estiver mais tranquila. Espera o momento que ela estiver mais, sabe? De boa, assim, sem estar brigando e nervosa com a criança. Chama ela e fala, amor, acho que você tá precisando se cuidar um pouquinho. O que é que eu posso fazer pra te ajudar? Porque você tá nervosa e aí tá passando pra ela e a menina não consegue ficar calma com você, nervosa. Entende? Então, medita, você dá uma respirada, fiz meus florais. Então, assim, tenho ouvido minhas meditações, tenho feito meditações, tenho ouvido os mantras que eu gosto. São coisas muito pequenininhas, que podem fazer uma diferença imensa, gente. Toda vez que eu falo de autocuidado, algumas pessoas comentam, falam, mas como é que eu vou cuidar, me cuidar, não tenho tempo. Ah, mas como é que... Gente, não é ir pra rua, não é sair, né? Às vezes coisas pequenas que você consegue fazer dentro de casa, mas que te regulam, sabe? Que te acalmam, ligar pra uma amiga. Fato é que você precisa cuidar desse clima interno para poder cuidar do clima da casa, para só depois você cuidar da relação com a criança, do comportamento da criança, porque o comportamento da criança está inserido num contexto. Se eu não olho para esse contexto e eu espero simplesmente que a criança melhore porque eu tô fazendo, Elisama, mas eu tô fazendo tudo da disciplina positiva, eu tô fazendo tudo da educação não violenta, eu já li todos os livros possíveis, eu li o seu livro, eu li o livro da Isabela Filhosardi, eu li todos os livros, nada adianta. Para pensar, cara, o que você tá vivendo? Como é que você tá aqui? Não é um manualzinho que você aplica tudinho ali. Bebê. Não é um manualzinho. É um negócio que tem que vir de dentro. E se aqui dentro a coisa tá toda embolada, tá toda desorganizada, se aqui dentro você tá, uou, sem conseguir respirar, você não vai dar conta de lidar com a criança com calma e com tranquilidade. E nenhuma ferramenta de educação que você vai usar, ela vai vir com a inteireza que ela precisa. Então, passando apenas para te dizer, cuida do contexto. Observa qual o clima que tá a tua casa, observa qual que tá o teu clima interno, observa o que é que você pode fazer para melhorar esse clima, porque a criança responde a esse clima. Responde, cara, essas mudanças. E eu venho mudando
o meu ritmo, tentando mudar o meu ritmo, buscando mudar o meu ritmo há alguns dias. E Miguel tem acordado de madrugada várias vezes. E é muito estranho, né? Ele tem quase 7 anos. E eu sei que o sono dele, ele sempre teve um reflexo do sono no dia, ou do dia no sono. Então, toda vez que a gente tá mais agoniado aqui, ele vai, sabe? O sono vai complicar. Se ele descobrir uma coisa nova, uma vez a gente foi pra uma exposição de animais, assim, de estudo de animais, e aí ele viu escorpiões, aranhas. Então ele acordou às 3 da manhã querendo conversar sobre as aranhas. Então eu sei que a mente dele, ele fala, mamãe, são muitos pensamentos na minha cabeça. Mas essas madrugadas ele tem dormido mal. Então, o que é que eu tenho feito? Com essas coisas do autocuidado, etc e tal, começou a fazer efeito, né? Tem 2 semanas que eu tenho feito exercícios, coisas pro autocuidado, e agora eu tô sentindo que eu tô me regulando novamente, sabe? Que eu tenho feito meu exercício de yoga em casa, então eu tô conseguindo me regular novamente. E agora eu tô sentindo fazer efeito e depois de quase 2 semanas, foi a primeira vez essa noite, que ele dormiu a noite inteira. Ele dormiu a noite toda e acordou tranquilo e calmo. Então, assim, eu comecei a mudar em mim, refletindo nele tranquilamente, diretamente. Então, pra pensar no quanto a tua angústia, a tua ansiedade, as tuas frustrações, a tua aceleração interna, né, o teu ritmo interno tem interferido nesse comportamento do teu filho diariamente, tá bom? Tem ligação direta, tá, gente? Eu não consegui ler todos os comentários, foram muitos, subiram muitos aí. Algumas pessoas falaram comigo e eu tava falando e não consegui ler. E eu não vou voltar, porque eu tenho várias coisas pra fazer hoje, tá bom? Mas obrigada por estarem aqui, gente. Eu adoro conversar com vocês. Adoro essa parte de vir aqui falar e trocar meus pensamentos e minhas percepções. É muito especial pra mim. Muito, muito, muito especial. Eu amo meu trabalho, eu amo fazer isso aqui, então obrigada por vocês estarem aqui. Salmitinha, vi que você veio pra Fortaleza, quando é? Eu creio, tô esperando confirmarem aí, abriu uma brecha na minha agenda dia 13 de julho, e aí a pessoa de Fortaleza tava fechando nessa brecha, tá bom? Gente, um beijo lindo. Esses vídeos ficam todos no meu YouTube, tá? Tipo, eu vou baixar agora e já vou colocar no meu YouTube, tá bom? Se você quiser compartilhar com alguém, achar que alguém precisa assistir, tá? Beijo!